Estamos em mais um momento da nossa escola bíblica dinâmica. E nós temos hoje, irmãos, um tema muito precioso, um tema maravilhoso, onde nós vamos abordar a respeito da igreja, de Coríntios, já a sua segunda carta, quando Paulo escreveu aquela igreja. E eu vou te perguntar, será que Paulo escreveu apenas estas duas cartas para a igreja de Coríntios? Ou será que ele escreveu mais cartas para esta igreja? Nós vamos falar sobre isso. Temos alguns pontos muito interessantes a respeito dessa segunda carta, e eu tenho certeza que vai ser bênção de Deus para a minha vida e também para a sua vida. Vamos orar, vamos pedir para que Deus nos abençoe neste momento através da sua palavra. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus Cristo, nós clamamos a Ti, Senhor, agora, juntamente, meu Deus, com meus irmãos, para aprender da Sua palavra, meu Deus, para aprender, meu Deus, do ensino precioso das coisas celestiais. Ó, meu Deus, como nós amamos a Tua palavra, como nós amamos, meu Deus, Senhor, entender, ó Deus, as Escrituras, Senhor, que nós possamos crescer na graça e também no conhecimento. Ó Deus Todo-Poderoso, ó Deus glorioso, ó Deus bendito, venha, meu Deus, falar conosco poderosamente. Prepara os nossos corações, meu Deus, para receber a Tua palavra. Te pedimos, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, abençoa cada pessoa que já, meu Deus, está com o coração pronto para aprender de Ti. Ó Deus, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém, Jesus. Deus abençoe cada irmão, cada irmã. Pegue sua Bíblia, vamos lá então. Vamos para a nossa aula de hoje. Nós estamos estudando, irmãos, as cartas do apóstolo Paulo com seu ensino para a igreja atual. E hoje nós vamos estudar a aula de número 3 deste manual, onde vamos estudar sobre a segunda carta aos Coríntios. Semana passada nós estudamos sobre a primeira carta. Foi uma carta bastante complicada, Você está lembrado? E agora nós vamos falar sobre a segunda carta. Será que os problemas da segunda carta são os mesmos tratados na primeira carta? Pois é isso que a gente vai ver durante a nossa aula. Vamos lá então. Vamos à leitura do nosso texto áureo, que está na segunda epístola aos Coríntios, capítulo 4, versículos 16 e também 17. Diz assim, irmãos, a palavra de Deus: Por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Olha só que texto maravilhoso da palavra de Deus. Em suma, podemos dizer que Paulo está destacando os benefícios espirituais em detrimento àquilo que é material. Ainda que o homem se corrompa, ainda que essa carne sofra, É disso que Paulo está dizendo. Ele não fala aqui da questão de se corromper pelo pecado, mas pela questão do que o sofrimento causava, naqueles irmãos e que causa, na vida de qualquer pessoa. Paulo diz, ainda que esta carne sofra, e se corrompa no sentido de se mutilar, por exemplo, mesmo assim nós cremos no renovo de Deus em nós e sabemos que tudo isso que nós passamos, que Paulo chama ainda de momentânea tribulação, porque de fato é um período que nós estamos vivendo, mas que não será esta a nossa condição permanente, pois cremos, como Paulo mesmo está se referindo, que os nossos olhos estão voltados ao que é eterno, E Paulo diz que este peso é muito mais significativo, do que a tribulação que nós passamos. Então vamos à nossa lição aplicada. Lição aplicada, como eu sempre digo aos irmãos, a aplicação propriamente dita do conhecimento. Eu sempre dou o exemplo da injeção, É o conteúdo que tem que entrar na veia mesmo, para
fazer a diferença. Então, do que Paulo estava tratando aqui na segunda epístola aos Coríntios, nós podemos destacar que esta carta ela é cheia de emoções e sentimentos, né, que Paulo coloca ali para aquela igreja. Nesta carta, Paulo revelou quem ele verdadeiramente era diante daquela igreja e aquilo que transbordava o seu coração. Eu posso resumir isso na identidade de Paulo. Se na primeira carta que nós temos, né, escrita no cânon bíblico, nós vemos uma expressão muito mais agressiva, né, em relação aos pecados da igreja, aqui nós já vemos muito mais a pessoa de Paulo, né, a identidade de Paulo, através dos seus sentimentos e também através das suas emoções para com aquela igreja. Ele está se revelando ali para com aquela igreja como alguém que se preocupava, né, se importava com aquela igreja. E o que Paulo gostaria, né, que eles entendessem, algo que ele mesmo aprendeu em sua própria experiência de vida, né, na sua corrida no evangelho, que em meio às aflições, em meio aos desapontamentos, o apóstolo Paulo descobriu que as forças de que ele precisava tinham uma única fonte. Vertiam do Pai de misericórdia e do Deus de toda consolação. Nós vamos ver, inclusive, nesta própria epístola, Paulo falando do seu sofrimento, Paulo falando da sua dor, Paulo falando das suas dificuldades. Contudo, Paulo identificou que tudo isto que ele passava poderia ser vencido, porque as forças dele vinham de Deus, o Pai da misericórdia e o Deus de toda a consolação. Esta verdade aplicada traz para nós, eu diria, o cerne de tudo que nós precisamos compreender aqui neste momento. Precisamos levar em consideração que enquanto estivermos aqui nesta vida, nós vamos passar tribulações. Isto é inevitável. Não tem como a gente, na vida cristã, não sofrer pelo amor de Cristo. Não padecer, às vezes, em tribulações, em lutas. Contudo, o mais importante não é se a gente vai ter lutas ou não vai, porque de fato a gente vai ter. Mas a questão é que nós sabemos de onde vem a força. Paulo entendeu isso. E ele queria destacar ali aqueles irmãos que Pai das consolações, o Pai da misericórdia, o Deus eterno, era quem garantia a ele tudo o que ele precisava para caminhar, tudo que ele precisava para prosseguir no evangelho. Lutas nós teremos, perseguições nós teremos, mas o nosso Deus não vai nos desamparar. Ele é a fonte da força que nós necessitamos. Temos 3 objetivos nesta nossa lição e tenho certeza que juntos alcançaremos todos esses objetivos. Primeiro, precisamos entender que o poder de Deus é manifesto por meio, ou no meio da fraqueza humana. Eu costumo dizer que se faz necessário situações adversas para existir milagres. Se faz necessário limitações na nossa caminhada cristã, na nossa vida, para que a gente de fato veja o poder de Deus. No entanto, que o poder de Deus de fato se aperfeiçoa em nossas fraquezas. Nós vamos falar mais sobre isso. Temos também por objetivo saber que os cristãos devem sentir-se consolados pelo cuidado de Deus em meio ao sofrimento. Aquilo que eu agora mesmo falava da nossa lição aplicada. Sofrimento, perseguições, nós teremos. Precisamos lembrar
que o nosso descanso, o nosso alvo é os céus. Tem cristãos que não aceitam, de maneira alguma, a luta ou qualquer tipo de sofrimento. Eu não me refiro a gente ter um pensamento tolerante a qualquer situação, não é a isso que eu me refiro. Eu digo pela questão da gente entender que algumas coisas, elas são inerentes a esta vida, e principalmente a vida cristã. Então, o cuidado de Deus é o que nos basta, e tem que, de fato, existir esse sentimento em nós. Em terceiro lugar, nós precisamos compreender que devemos ajudar a suprir as necessidades materiais uns dos outros. Esse terceiro ponto também é de extrema relevância, entendendo que os irmãos que ajudaram aqui em Coríntios, nós vamos ver, não eram pessoas que tinham muito para ajudar. De fato a igreja de Cristo é um corpo. Este corpo subsiste pela comunhão que há entre esses membros. E comunhão nos fala daquilo que há em comum, obviamente. Então, se na igreja de Cristo há pessoas necessitadas, todo o corpo tem que ver aquilo como uma necessidade do corpo, porque somos uma comunidade, somos um corpo. Então, se há uma dificuldade, essa dificuldade deve ser parte também da vida de todas as pessoas que estão inseridas neste corpo. E eles entenderam isso ali naquela igreja. Temos, irmãos, uma curiosidade aqui no nosso manual bíblico, A cada lição nós temos sempre uma curiosidade. E a curiosidade de hoje está ali na segunda epístola aos Coríntios, capítulo 3, e o versículo de número 6. A famosa polêmica, A letra mata. Esse texto é polêmico. Muitas pessoas usam esse texto para dizer, não pode estudar a Bíblia, não, esse negócio aí de curso, de formação de obreiros, esse negócio aí de CFO, isso aí não é de Deus não, pastor, a letra mata, pastor, a letra mata. Conheço aí muitos crentes, pastor, que começaram a ler a Bíblia demais, e estudar, fazer esses cursos aí, e aí se esfriaram na fé. Será que é isso mesmo que acontece? Irmãos, na verdade, isso está até aqui na nossa curiosidade, pela questão de que este pensamento ele é muito danoso dentro da igreja, E muitas pessoas, de fato, elas querem evitar o estudo bíblico, o conhecimento da palavra de Deus, dizendo que a letra mata. Mas será que era isto que Paulo estava querendo dizer? Será que era esta a intenção? Dizer que o estudo da palavra de Deus é danoso para a igreja? Com toda certeza, não era esta a intenção do apóstolo Paulo. O que está acontecendo aqui é o seguinte: Paulo está se referindo às sentenças e às penalidades da lei mosaica. Porque no Antigo Testamento era comum matar aqueles que desobedecessem à lei. A obediência da lei era levada de uma forma muito extrema, Claro que na maioria das vezes até de uma forma muito hipócrita, Porque aqueles que cobravam obediência, muitas vezes eles mesmos não praticavam aquilo que eles asseguravam, E pregavam e matavam por conta disso. Mas era assim que funcionava. Este era o procedimento. Então, Jesus vai mostrar essa diferença que há na antiga aliança e na nova aliança. Então, antigamente, pela lei, pela letra da lei, se matava, mas agora já não mata mais. Agora, a nova aliança é justiça e salvação, justificação para aqueles que creem. Obviamente que a justiça da lei será aplicada no seu determinado tempo, obviamente. A justiça no tempo da graça, ela será aplicada, obviamente. Onde há misericórdia, há também justiça. Mas hoje se alcança a salvação não pelas obras desta lei, que antigamente matava para gerar obediência. Contudo, agora, pela morte de Cristo, nós
alcançamos justiça e também salvação. Moisés trouxe a lei, Jesus trouxe a nova aliança, trouxe a graça. Então é disso que Paulo está falando, da letra da lei mosaica, né, que eles tanto defendiam, e Paulo estava combatendo este povo judaizante, alguns ali que estavam inseridos e queriam impregnar novamente ali no meio do povo de Deus tradições, costumes judaicos, e Paulo diz: não, esta letra já não nos serve mais, porque esta letra mata. Temos agora a lei do Espírito, né, que vivifica, a lei que vem por Cristo, a lei da graça. Tá bom, meus irmãos? Vamos lá então, passando a curiosidade. Ninguém mais vai dizer que não pode estudar a Bíblia, né, porque a letra mata, ninguém mais vai dizer isso. Vamos lá então, leitura bíblica em classe. Nossa leitura está na segunda epístola aos Coríntios, capítulo 4, versículos 7 ao 11. Diz assim o nosso texto, vamos lá. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. E em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. Assim, nós que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossa carne mortal. Novamente, aqui em nossa leitura bíblica em classe, nós vemos Paulo explicando, né, as razões do sofrimento, né, e justificando este sofrimento na vida do cristão, justificando as perseguições. Tudo isso havia um motivo muito sublime, né? Ele deixa claro que nós, né, tanto ele quanto os irmãos ali, como todos nós, trazemos em nós esta mortificação de Cristo em nós, estas marcas, né, de Cristo que nos identificam como verdadeiros discípulos de Jesus. Vamos lá, introdução do nosso comentário. Esta carta ela foi escrita pelo apóstolo Paulo, provavelmente no ano de 57 depois de Cristo, quando ele ainda estava em Macedônia, né? Mais precisamente ali na cidade de Filipos, no norte da Grécia. É curioso a gente saber que Paulo tenha escrito cerca de 4 cartas para esta igreja. Temos, né, no cânon bíblico apenas 2, né, que são chamadas como primeira e segunda epístola aos Coríntios. Não temos muitas informações, né, dessas outras 2 cartas por conta delas terem sido extraviadas. Então não temos informações sobre elas. O que aconteceu é que no capítulo 20 de Atos, Paulo voltou a Corinto, na Grécia, para uma visita. Ele está retornando, seria a segunda vez que ele estivera indo para Corinto. Ele, desta vez, nessa segunda vez que ele estava indo, ele ficou lá por cerca de 3 meses, né, antes de voltar para a Macedônia. Da primeira vez, ele havia estado lá 18 meses. Mas agora, né, nessa segunda vez, nesses 3 meses que ele ficou, um período bem menor do que da primeira, ele não foi bem sucedido. De maneira que Paulo se refere a essa visita como tristeza, no capítulo 2, versículo 1, aqui desta carta. Muito provavelmente que alguma coisa ali não soou bem, né? E Paulo ficou entristecido, né? Como os irmãos o trataram, o receberam naquele momento. Embora, né, uma viagem posterior não esteja registrado em Atos, nós vamos ver que ele pretendia viajar para lá pela 3ª vez, conforme capítulo 12, versículo 14, capítulo 13, versículo 1. A maioria dos estudiosos e comentaristas diz que, após esta breve visita, Paulo escreveu uma carta aos Coríntios, a qual não foi preservada, mas que ficou conhecida como uma carta severa, conforme capítulo 2, versículo 3 e versículo 4, e também capítulo 2, versículos 7 e 8. Paulo, após não ser bem recebido na igreja,
ele vai enviar então esta outra carta. Não temos informações sobre ela, mas ela aparece como uma carta severa, de algumas críticas. Enfim, Paulo estava cobrando alguma coisa ali daquela igreja, talvez de alguns pecados, outros pecados, enfim. Mas Paulo vai adverti-los. Aconteceu que, com esta outra advertência que Paulo dá aos coríntios, né? Depois já de ter enviado a primeira carta, onde ele muito cobrou a igreja sobre os pecados, que nós já falamos na aula anterior, nós vemos que agora o mensageiro desta carta severa, ele retorna com notícias que alegraram muito o coração de Paulo, conforme o capítulo 7, versículos 6 ao 15. É justamente nesse período, né, em que Paulo recebe essas boas notícias que ele decide escrever esta segunda epístola, né, que nós temos da igreja lá de Corinto. E nesta segunda epístola, Paulo vai demonstrar então sua gratidão. Agora ele está feliz com os irmãos, feliz com a atitude dos irmãos, escrevendo também sobre o ministério da reconciliação que há em Cristo, visto que aparentemente aqueles irmãos mostravam um grande arrependimento daquilo que Paulo já havia cobrado anteriormente. E Paulo também vai dizer sobre o consolo no meio do sofrimento, porque agora, visto que eles estão já mais consolidados em sua fé, automaticamente eles começam a sofrer por amor de Cristo. Interessante que na primeira carta não há esse cenário de perseguição ou de sofrimento, pois eles estavam bem distantes, né, do propósito que eles deveriam estar, muito longe do propósito de Deus. Quando eles recebem as instruções de Paulo e se corrigem, né, se colocam como uma igreja, automaticamente eles começam a sofrer retaliações, perseguições, problemas, né, no sentido externo, né, contra a igreja. Então Paulo vai precisar trazer este consolo a eles. E também dentro dessa carta Paulo vai defender o seu apostolado, porque havia ali muitos falsos profetas que não recebiam Paulo como apóstolo. E enfim, Paulo deixa várias orientações que nós vamos trabalhar durante esta aula. É válido lembrar também aqui na introdução do nosso comentário que esta é a carta menos sistemática de Paulo. A preocupação aqui na segunda epístola aos Coríntios não é tanto de trazer um conteúdo tão teológico, né, como ele trabalha em muitas outras epístolas, como Efésios, como Colossenses. Aqui o propósito dele é mais trazer uma palavra de conforto, consolo àquela igreja. Paulo está grato, Paulo está feliz com a atitude, né, com a mudança de atitude daquela igreja, e Paulo se propõe a ajudá-los naquele momento de batalha que eles viviam contra os falsos pastores, falsos obreiros, e também diante das perseguições que tudo isto resultava na vida deles. Tá bom? Vamos lá. Vamos ao tópico de número 1. Os principais temas abordados aqui por Paulo. Temos no capítulo 1 ele falando de gratidão, né? Paulo começa agradecendo aquela igreja e falando sobre gratidão. No capítulo 5, capítulo 6, nós vemos Paulo falando, né, do precioso ministério da reconciliação que há em Cristo, né, a disponibilidade do perdão que há em Cristo. No capítulo 8 e 9, nós vemos Paulo falando, né, sobre a oferta feita aos pobres da igreja de Jerusalém, já que os irmãos, mesmo, né, em suas dificuldades, mesmo, né, tendo também as suas lutas, suas limitações financeiras, não deixaram de ajudar os irmãos que estavam precisando mais do que eles. Eu costumo dizer que a gente, analisando bem, a gente quase sempre, eu não vou dizer sempre, mas eu acho que quase sempre a gente pode ajudar, porque muitas vezes a gente pensa que a nossa situação é mais difícil e de repente a gente olha para trás ou olha para o lado e encontra alguém que está com mais dificuldade do que nós. Você já viu isso? Você olhar e identificar que tem pessoas que estão com mais dificuldades, que estão passando por momentos mais difíceis
do que o momento que a gente está passando, aquela igreja entendeu esta verdade e ajudou os irmãos que eram mais carentes do que eles. Temos no capítulo 10, Paulo defendendo o seu apostolado, né? Como já disse, havia alguns que contrariavam o apostolado e a autoridade de Paulo. No capítulo 11 e capítulo 12, nós temos o alerta sobre estes falsos profetas. E no capítulo 13, Paulo se dedica a falar sobre o sofrimento e os últimos avisos para aquela igreja, né? Paulo conclui falando a respeito da necessidade deles compreenderem, né, o que aquele momento, o que aquele sofrimento causava, né, na fé, preparava eles para viver muito mais intensamente a fé, para viver muito mais intensamente as coisas de Deus. Quais foram os problemas que Paulo encontrou na igreja de Corinto agora aqui, né, nessa segunda epístola? Já disse, já de antemão, que foi uma situação bem diferente do que a primeira epístola, onde havia ali muitos pecados, imoralidade, muita coisa atrapalhada e bagunçada. Agora já Paulo encontrou uma igreja que estava passando por fraqueza espiritual, mas que não era fraqueza espiritual por causa do pecado, mas por conta das angústias, tribulações e sofrimentos que eles viviam por servirem a Jesus Cristo. É muito importante a gente destacar essa diferença entre sofrer por amor de Cristo e sofrer pelo pecado, né? São sofrimentos bem diferentes. Na primeira epístola, aquela igreja estava em decadência por causa da imoralidade, por causa do pecado. Agora eles sofrem, mas sofrem por causa da sua fé. Porque, de fato, neste momento, eles estão sendo uma igreja de verdade, né? Então, automaticamente, eles padecem, né? Angústia, tribulação, sofrimento. E no meio, né, desta luta, no meio desta batalha, havia ali os falsificadores da verdade, os falsificadores da palavra de Deus. Não é de hoje que existem falsos profetas. Não é de hoje que existem falsos doutores. Não é de hoje que tem gente que se veste de ovelha, mas internamente são lobos devoradores. Eles falsificavam o evangelho, falsificavam a palavra de Deus, a fim de confundir aqueles irmãos. Esses falsos apóstolos, né? Eles impunham sobre os irmãos que eles seguissem as tradições e os costumes do judaísmo. Por isso que Paulo vai dizer, não esquece esta letra mata, né? Nós já falamos sobre isso, né? Eles impunham sobre os irmãos aquelas velhas tradições do judaísmo, dos quais eles haviam abandonado. E por conta disso, eles colocavam em xeque, colocavam em dúvida o apostolado de Paulo, a autoridade de Paulo, como se Paulo não tivesse, né, autonomia, não tivesse autorização para estar ali colocando aquelas palavras como porta-voz de Deus diante daquela igreja, diante daqueles irmãos. Então, olhando para esse cenário, sabendo das condições daquela igreja, tanto pela fraqueza gerada pela luta, como também aos combates com os falsificadores da palavra, Paulo vai deixar então uma advertência para aquela igreja, né, para que quando ele voltasse, conforme capítulo 12, versículo 20, ele não encontrasse pendências naquela igreja, né, que estava sendo fragilizada pelas imposições e pelas contrariedades daqueles falsos apóstolos, os falsificadores. Paulo não queria encontrar uma igreja no meio de inveja, porfia, orgulho, detrações, mexericos ou tumultos entre eles. Mas Paulo pediu que eles estivessem ou aguardando unidos na fé e no amor. Fé mais fé, amor mais amor. Quem não tem, peça ao Salvador. O remédio para aquela igreja suportar o momento da fraqueza espiritual era a união pela fé e pelo amor.
O remédio para aquela igreja vencer os falsos ensinos dos falsificadores da palavra estava em eles estarem unidos em fé e em amor. Repito, são dois elementos extremamente essenciais. Onde há unidade, não há brechas para dissensões. E a unidade do amor, aquilo que se sente. Se nós entendermos essa verdade, seremos uma igreja indestrutível. Tópico de número 3. Quais foram as orientações que Paulo deixou para a igreja de Corinto nesta terceira epístola? Quais foram as orientações de Paulo? Primeiro, Paulo confrontou calúnias e deslealdade que foram identificados ali entre os irmãos e colocou essas atitudes como atitudes carnais, não convinham, estar acontecendo entre os irmãos. E de uma forma muito veemente, Paulo enfrentou os falsos apóstolos, que estavam ali enganando o povo de Deus, que eles tinham como objetivo de corromper a verdade, transformar o evangelho puro que Paulo pregava em mentiras, o evangelho que Paulo pregava com sinceridade, com dedicação. Eles desejavam mudar as vertentes, mudar os pilares do evangelho que Paulo já havia ensinado, e que Paulo mesmo disse: esse evangelho não é meu, mas é o evangelho de Jesus Cristo. É muito importante nós se atentar a este ponto, porque nenhum de nós vamos negar abertamente, eu penso que não, ou pelo menos não faríamos isso de uma forma imediata, verdades essenciais. Algo que a gente recebe, aprende, guarda no coração e tem como fundamento de fé. Eu acho muito difícil mudar assim da água para o vinho conceitos que a gente tenha colocados em nossos corações. Contudo, a ação dos falsos ensinos, dos falsos profetas, normalmente é de não tirar totalmente, mas corromper, Corromper a essência, corromper o fundamento. Obviamente que nos pontos cruciais, dificilmente alguém vai mudar o seu conceito, a sua fé, o seu entendimento da palavra de Deus. Mas normalmente esses falsos ensinos danosos, eles vêm sim com aparência de piedade, mas a essência é que está estragada, O conteúdo ali, o objetivo é que está trazendo toda a sorte de engano e de malefícios para a igreja. Por isso tem que tomar cuidado, Tem que ser muito bem observado a essência do que é falado, a essência do que é pregado. Eu fico preocupado muito com uma geração de pessoas que não dão a devida atenção à palavra de Deus, a atenção que a palavra de Deus necessita, Porque nem tudo que se fala em nome de Deus é de Deus. Eu já falei isso outras vezes. Nem tudo que se prega em nome de Deus, usando o nome de Deus, é de Deus. Não é porque se usa o nome de Jesus, é que Jesus está aprovando muitas coisas. Então, normalmente, esses falsos apóstolos, como haviam neste tempo ali, tentando se infiltrar no meio da igreja, eles vão estragando, vão corrompendo, aquilo que está no coração. Assim como o exemplo da Eva diante da serpente. A serpente inverteu, o entendimento que Eva tinha sobre as palavras de Deus. A serpente não disse que Deus não falou, porque nisso Eva não iria acreditar, porque Eva sabia que Deus tinha falado. Agora, o que a serpente deturpou foi a interpretação das palavras de Deus, em relação àquele fruto. Então vamos estar atentos com isso. Embora, tudo o que estava acontecendo, nós vemos que Paulo, ele é digno de ser exemplificado, de um exemplo a ser seguido, porque ele é alguém perseverante para exortar e para ensinar aquela igreja. Como já falamos, acredita-se que ele tem enviado 4 cartas para esta igreja. Temos apenas 2 delas em nossas mãos. Paulo insistia
em ensinar aquela igreja. Mesmo que, às vezes, algumas dificuldades, algumas lutas, às vezes, alguns ali no meio tentando deturpar a verdade, mas Paulo sabia que somente a palavra de Deus, sendo semeada naqueles corações, poderiam verdadeiramente libertá-los. Um dos ensinos também muito destacados por Paulo ali é em relação ao amor ao próximo, né? Paulo destaca a necessidade deles não darem lado, né, a Satanás, deixando de exercer este cuidado, exercer este amor. Paulo deixa muito claro isto no capítulo 2 e no versículo 10. Não amar é uma brecha muito grande para perder a batalha, para ser derrotado pelo inimigo. É isto que Paulo está dizendo. Para que aquela igreja exercesse o seu amor, né, continuasse a exercer o amor, para que o inimigo não encontrasse brecha no meio do povo de Deus. E como eu tenho falado, não há brecha maior do que desunião, do que falta de comunhão dentro da igreja. O diabo sabe que ele não destrói uma igreja que está unida. Então, para poder destruir, para poder fazer estragos, ele então vai fragmentar a igreja. Então ele vai começar a dividir a igreja em pensamentos, tá vendo? Este é o maior perigo. Quando o povo de Deus começa a se mover em pensamentos distintos. Por isso que Paulo cobrava daquela igreja, como eu falei agora há pouco, que eles mantivessem a unidade do amor e da fé, do entendimento e também dos sentimentos, para que não houvesse brecha alguma. E é justamente por isso que Paulo fala, que eles exercessem este amor, que eles vivessem na comunhão e na unidade, para que Satanás não os vencesse. Então, antes do diabo destruir, ele fragmenta. Preste atenção nisso. Antes do diabo destruir, ele divide os pensamentos, divide as opiniões. Porque o próprio Senhor Jesus disse que o segredo de um reino vitorioso é o reino unido. Por quê? Jesus não falou que Satanás não expulsa Satanás, porque senão Satanás destruiria a si mesmo? Porque todo reino subdividido se destruirá? Pois está aí a resposta. Da mesma forma que um reino unido, ele sim subsistirá. Então Paulo chamou a atenção também daqueles irmãos a outras verdades. Vamos caminhando aqui com a nossa aula. Além, né, dos pontos já abordados, vemos que também Paulo vai trazer outros conselhos e outras abordagens a eles, né? Paulo os considera como embaixadores. Capítulo 5 e o versículo de número 20. Paulo estabelece a eles, né, que foi através, né, deste ministério de Cristo, da obra de Cristo, que nós agora, né, podemos também reconciliar com Cristo e levar pessoas a Cristo, porque somos representantes do Senhor Jesus, né? Este é o aspecto mais simples de ser um embaixador de Cristo, entre muitos outros atributos e atribuições que há para um embaixador, né? Podemos, em suma, dizer que este embaixador aqui de Cristo, ele está representando o reino de Cristo aqui na terra, e ele leva pessoas, reconcilia pessoas até Deus, com Deus. Paulo também vai aconselhar aquela igreja e vai chamar a atenção para que eles se purificassem de toda imundícia, né, em todos os aspectos, tanto na carne como espiritual, que eles aperfeiçoassem a santificação, conforme o capítulo 7, versículo 1. Como já disse, houve uma melhora muito grande na conduta daquela igreja em relação ao que eles eram lá atrás, né, quando ele escreveu a primeira epístola. Houve uma melhora muito grande, eles corrigiram muitos pontos, Paulo já não fala, né, de imoralidades, mas haviam ali ainda algumas coisas que eles poderiam melhorar e servir a Deus com mais santidade. Como a palavra de Deus é muito clara, né, e nos mostra a questão do crescimento cristão, né, nos manda crescer na graça e no conhecimento. Paulo fala sobre a estatura do varão perfeito. Então a vida do cristão, ela é assim, de valor em valor, ela é de degraus que a gente vai subindo, né,
aperfeiçoando a nossa caminhada, a nossa vida cristã. O que nós não podemos aceitar é decadência na nossa vida. No sentido de olhar para trás e dizer, antigamente eu orava mais, antigamente eu jejuava mais, antigamente eu santificava mais, antigamente eu tinha mais temor, antigamente eu guardava mais a doutrina. O que a gente não pode, né, é deixar os tempos áureos da nossa vida somente no passado, somente para trás. Paulo está dizendo que aquela igreja já melhorou muito, mas eles tinham muito o que crescer, tinham muito o que melhorar. Da mesma forma, isso se aplica a nós. A nossa vida com Deus, ela é de um constante aperfeiçoamento em todos os sentidos. Paulo, nos capítulos 8 e 9, ele vai, falar a respeito daqueles irmãos que haviam ajudado a igreja que precisava, exercendo ali a sua generosidade, aos irmãos que se preocuparam com os irmãos mais carentes. Como já disse, é um aspecto fundamental, é um aspecto primordial da vida cristã. A gente não olhar somente para nós mesmos, a gente não se atentar somente para as nossas próprias necessidades, mas olhar também para aqueles que muitas vezes tão perto de nós podem necessitar da nossa ajuda. Por fim, vemos que Paulo vai falar também e orientá-los, sobre o quanto vale a pena sofrer pelo amor da obra de Deus, como é valioso, como é generoso sofrer pelo amor a Deus, pelo amor à obra, pelo amor ao evangelho. Mesmo enfrentando momentos de angústia e sofrimentos, conforme capítulo 12, versículo 9 e 10, quando Paulo está falando sobre o seu espinho na carne, que ele por 3 vezes orou e pediu para que Deus tirasse aquele espinho. Não temos evidências claras do que venha a ser este espinho na carne de Paulo. Há muitas especulações, Tem pessoas que falam que seria uma enfermidade, tem pessoas que falam que Paulo tinha problemas de visão, tem gente que fala que esse espinho na carne era o próprio pecado. Enfim, eu não vou entrar nesta abordagem. Havia ali um sofrimento. Paulo diz que havia um mensageiro de Satanás que o esbofeteava. Havia um sofrimento diante disso, Mas Paulo reconheceu quando o próprio Deus fez com que ele entendesse que a graça do Senhor o bastava e que o poder do Senhor se aperfeiçoava nas fraquezas. Eu até vou ler este texto, é muito importante a gente ler esse texto com vocês. Quando Paulo reconhece, capítulo 12, versículo 9 e 10. Primeiro versículo 8. Acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim. E disse-me, Deus disse para Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Por isso sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então estou forte. Paulo está se alegrando agora pelo seu sofrimento. Por um momento ele orou, por um momento ele pediu para que Deus tirasse aquele sofrimento, por 3 vezes ele diz, que Deus desviasse dele aquela situação, até que Deus disse, meu servo, a minha graça é muito maior do que tudo isso. A minha graça é maior do que o teu sofrimento. A minha graça é maior do que tuas tribulações. A minha graça é maior do que a sua dor. A minha graça é maior do que qualquer outra coisa, do que suas necessidades. Nós precisamos partir deste princípio, que tendo a graça de Deus não nos falta nada, nós temos tudo na graça de Deus. A graça de Deus ela é superior. A graça de Deus está acima de tudo e de todos. Se nós temos a graça de Deus,
qualquer necessidade que haja em nossa vida material, ela se torna bem pequenininha. Ela se torna quase que insignificativa, pois a graça de Deus, ela prevalece. A graça de Deus é suficiente. Paulo disse: quando estou fraco, por conta das minhas tribulações, então eu sinto força. Então eu me sinto mais forte. Porque nisto aí, o poder de Deus está sendo aperfeiçoado na minha vida. Vamos falar, irmãos, sobre os ensinos dessa segunda epístola para a igreja atual, né? O que é que Paulo trabalhou com eles e que pode e deve ser aplicado também nos dias de hoje. Primeiro ponto, irmãos, que a gente precisa levar em consideração é que sempre devemos amar nossos irmãos. Paulo demonstra este amor aos irmãos de uma forma muito clara, né? Paulo se preocupando com eles, atento com as suas demandas. Contudo, irmãos, apesar de nós amar muito o nosso irmão, não podemos ser coniventes. Uma coisa é amar, outra coisa é ser conivente. Amar é se preocupar, amar é perdoar, amar é estender as mãos quando alguém precisa. Agora, a conivência é aceitar, é tolerar uma condição irregular. E isto era o que Paulo não fazia. Paulo não deixou de exortá-los. Ainda que, como já disse, eles haviam melhoraram muito. Paulo está grato pela atitude, né, e pelo comportamento que agora eles têm. Paulo vai trazer uma palavra, né, de ânimo, de força para aquele povo, mas não vai deixar de exortá-los nos pontos que faltavam, como eu já disse, naqueles pontos que eles poderiam aperfeiçoar e deveriam, né, corrigir. Muitas vezes, Paulo os exortava, os repreendia, ao ponto de entristecê-los. Mas será que o apóstolo Paulo era rude com aquela igreja? Será que ele fazia isso por maldade? Será que era só porque ele queria entristecer aquela igreja? Com certeza não. Quando ele fazia isso, ele entendia que a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação. Quando nós nos arrependemos com Deus, pela exortação que vem de Deus, essa tristeza só pode nos levar à condição do arrependimento, que é necessária para nós, que é necessária para a salvação. Capítulo 7, versículo 8 ao 10, vemos essa situação. Quando precisava exortar, Paulo não deixava de fazer isso, pois ele sabia que aquela igreja precisava ser aperfeiçoada na sua conduta. Nós vimos também que Paulo foi desafiado por aqueles que duvidavam do seu apostolado. Certamente, há pessoas que de repente não acreditem no seu chamado, ou no meu, no nosso. Talvez você já se deparou com pessoas que demonstraram claramente não acreditar ou não se dispuseram a valorizar ou a demonstrar atenção àquilo que Deus tenha na sua vida. E mais do que isso, né, além daqueles que não dão a atenção, há aqueles que tentam até mesmo prejudicar, como havia no caso de Paulo. Aqueles que, além de contrariar as palavras de Paulo, né, além de não concordar com as palavras de Paulo, eles tentavam disseminar o erro no meio da igreja para desfazer todo o trabalho que Paulo já tinha executado naquela igreja. Mas preste atenção, ainda que nós tenhamos, né, dificuldades, oposições, a fé não é de todos, mas nós precisamos permanecer como Paulo, né? E o que Paulo faz diante desse desafio, daqueles que provavam, né, ou provavam e questionavam o seu apostolado, questionavam o seu chamado?
Paulo vai responder pela sua experiência que ele tem com Deus, né? Os seus argumentos firmes daquilo que ele tinha vivido com Deus, suas experiências profundas com Deus, né? Quando Paulo foi questionado a respeito dele ser ou não ser alguém digno de estar ali executando o apostolado diante da igreja, Paulo simplesmente vai se tratar e retratar daquilo que ele viveu com Jesus, da sua experiência prática, né? Tanto da sua história, daquilo que ele já havia vivido, até chegar a Cristo, e o que Cristo fez em sua vida, sua experiência, juntamente com a sua atitude. Esta foi a sua resposta. Com palavras objetivas, diretas, destacando a sua experiência com Cristo e não deixando de executar o seu trabalho, sua atenção, o seu cuidado, o seu zelo para com aquela igreja. Ali estava a resposta para aqueles que duvidavam do apostolado de Paulo, aqueles que questionavam a autoridade de Paulo. A prova estava naquilo que ele tinha vivido com Cristo, na sua experiência com Cristo, e naquilo que naquele momento ele ainda executava para com aquela igreja. O amor que ele sentia, o cuidado em que ele demonstrava, exortando aquela igreja, estava muito evidente. O que Paulo sentia e transbordava no seu coração de amor em relação àquela igreja. É muito importante a gente levar em consideração também, nesses ensinos do que Paulo viveu ali neste momento, ao enviar esta carta aos irmãos em Coríntios, essa segunda carta, é que todos aqueles que atendem ao chamado de Deus, como Paulo também atendeu o chamado a ser um missionário, a ser um apóstolo de Cristo, é que todos que vão cumprir o chamado de Deus precisam estar dispostos a sofrer. Seguir o chamado de Deus não é encontrar sombra e água fresca. Ser chamado por Deus, seguir o chamado de Deus, não é encontrar uma moita para se encostar. É sofrimento, é trabalho, batalha, é peleja, é encarar realmente o ardor do trabalho do Evangelho, a luta no Evangelho, a luta pelo amor das almas. Isto é seguir o chamado de Deus. Isto é seguir a trajetória, é seguir o caminho de Deus. Paulo estava consciente de tudo que ele precisava sofrer pelo seu amor por Cristo e pelo amor que ele tinha pela sua chamada. Você quer seguir o chamado de Deus? Você se sente alguém chamado por Deus? Está pronto para enfrentar as batalhas, as dificuldades que existem dentro do chamado de Deus? Fica aí a nossa reflexão, porque isso sim é seguir o chamado de Deus. Caminhando, irmãos, para a nossa conclusão, a conclusão do nosso estudo, nós vamos observar quais foram as principais finalidades de Paulo ao escrever esta segunda epístola. Vamos lá. As principais finalidades de Paulo, podemos destacar aí pelo menos em 5. Primeiro, Paulo desejava fortalecer os irmãos naquela igreja local. Já disse, ele havia tido informações de que aquela igreja, que outrora tinha andado errado, agora se corrigiu, acertou muitos pontos e agora está sofrendo perseguições. Então Paulo vai dar uma palavra de força, para fortalecer, para ajudar a fé daqueles irmãos. Em segundo lugar, nós vemos também, como já abordado aqui, estamos concluindo, Paulo estava consolidando o seu apostolado diante dos irmãos ali em Corinto, já que haviam muitos que o questionavam e que duvidavam da sua autoridade para ser apóstolo
de Jesus Cristo. E assim, ele desejava desmascarar os falsos profetas que ali estavam infiltrados, né? Estavam inseridos dentro da igreja, né? Como ervas daninhas, que estavam ali somente para trazer prejuízo, somente para trazer danos para o corpo de Jesus Cristo. Estavam ali no meio do povo de Deus, aparência de piedade, mas estavam enganando e levando o povo de Deus ao engano. Repito, este cuidado nós devemos ter até os dias de hoje, porque o inimigo não vai aparecer de chifre, tridente, fedendo enxofre. Para enganar, ele pode até transformar, se diz a palavra de Deus, em anjo de luz. Quem dirá então os seus ministros em ministros de justiça? Não que ele se transforma, né? Mas ele se aparenta. Então há para a gente tomar cuidado, né? Muita atenção com engano, com mentira, com aquilo que tenta mostrar piedade, mas não tem piedade. Em quarto lugar, vemos que Paulo estava ali tratando com os irmãos a respeito da oferta, né? Que ele precisava levar à igreja mais pobre que estava ali em Jerusalém, né? Haviam irmãos necessitados, então Paulo está contando, né, com o apoio, com a ajuda daquela igreja, já que eles já haviam mostrado um bom coração para ajudar, para abrir a mão, para ser generosos. E por fim, Paulo tinha por objetivo edificar, né, aquela igreja, fortalecer e também edificar aqueles irmãos no meio das perseguições. Paulo não garante para eles que as perseguições acabariam. Paulo não garante para eles, né, que eles não teriam mais sofrimento nenhum. Não era este o objetivo de Paulo, não. Paulo vai trazer uma palavra para eles vencerem as tribulações, vencerem as perseguições. Podemos dizer, irmãos, que em nenhum outro texto das Escrituras Sagradas nós temos de uma forma tão clara os propósitos do sofrimento cristão, do que podemos ver aqui na passagem da segunda epístola aos Coríntios, capítulo 12, versículo 1 ao 10. Paulo fala daquilo que ele recebe de Deus e daquilo que ele vive, né? Por conta do que ele recebeu de Deus. E ele entendeu, como já falamos, até já lemos, né, no versículo 8, 9 e 10 do capítulo 12, ele entendeu que havia um benefício no seu sofrimento, e ele estava consolando a igreja com as suas palavras. Ele estava consolando aquela igreja pelo que ele já tinha vivido, por aquilo que ele já tinha experimentado. Portanto, ele dizia: sim, é na fraqueza que eu sou forte. A graça de Deus, ela está sendo o suficiente para mim, pois neste meu sofrimento, nesta minha tribulação, eu estou sendo aperfeiçoado pelo poder de Jesus Cristo. Passar lutas faz bem para o cristão. Passar tribulações faz bem para o cristão, faz bem. Faz bem. Eu sei que a geração de hoje, né, talvez precisa se readequar, né, com a questão de luta, prova, dificuldade. Talvez muitos já não sabem, né, o que isso represente, né? Mas Paulo deixa claro: eu sou aperfeiçoado no meio das tribulações, e na minha fraqueza eu vejo o poder de Deus sendo revelado, sendo manifestado na minha vida. Repito, é bom ser provado por Deus. É bom sofrer por amor ao nome de Deus. Paulo se gloriou por isso. Paulo se alegrou por isso. Podemos dizer sem dúvida alguma que Paulo é um exemplo para ser seguido. Provações para uma igreja fiel traz bons resultados. Que Deus abençoe a fé de todos os nossos irmãos que estiveram conosco, meditando e estudando
a palavra de Deus.